Olá a todas. Estamos aqui hoje reunidas no âmbito do ano Jangaiac, porque a coordenação do grupo propôs a irmãs religiosas do Sagrado Coração de Maria, de vários pontos do mundo, um encontro no qual partilham os projetos em que estão inseridas, dando a conhecer a atualidade da missão e a visão do venerável Padre Jangaiac. Neste mês, em que o tema é No caminho de Deus não há descanso, que bem se enquadra este encontro, que pretende ser a voz de uma missão sempre atual, que é resposta aos desafios de hoje. A cada irmã foi pedido que apresentasse o seu ministério, o seu projeto e explicitasse a forma como o mesmo é uma expressão da visão do Padre Gaiac, das necessidades a que ele deu resposta e das obras que fundou durante a sua vida. Então agradecemos desde já às irmãs Maria Lopes, Teresa Fonseca, Delva Oliveira, Inês Gisarelli, Beatriz Magaia, Ana Helena Andrião, Judith Kalimann e Verónica Brand por terem aceitado o desafio de participar nesta conversa. Muito bem-vindas. We begin with Sister Inês Gisarelli, who is on a mission on the island of Lampedusa in Italy, welcoming in the manner of Gaiac the migrants who arrive there. As Sister Inês cannot be with us due to difficulty in accessing the internet, she sent her communication in video. Let's listen to her. Lord, when did we see you, a stranger, and welcome you? My name is Ines Gizzarelli. I am an RSHM from the Eastern American area. This past December, I was asked by Sister Margaret Fielding, our Institute leader, on behalf of the International Union of Superior Generals based in Rome, to join an intercongregational community with two other sisters who have been on this island of Lampedusa for 3 years. So, why Lampedusa? It has been known as the doorway to Europe for many of our brothers and sisters in Africa and east of it who feel trapped in a cycle of war, violence, and poverty. We have no idea what they have been through to get here on the open sea, where thousands of souls have drowned or gone missing. In 2013, Pope Francis, during his first visit to Lampedusa, he had been aware of the compassionate community the inhabitants of Lampedusa had formed in welcoming the last, the least, and the littlest, as some may see the refugees, migrants, and asylum seekers to be. So, a request was made for an intercongregational community to be formed by 3 sisters in 2018 and rotating every 3 years. Now, our mission is twofold. We are to be a presence to the people of Lampedusa in building a community of compassion and service together with the pastor. The second reason we are here, which is to be a welcoming presence to the many, many migrants and refugees who arrive daily. How do we do this? Messages appear on WhatsApp on our cell phones from those who represent Mediterranean Hope. Mediterranean Hope is a migration project of the Federation of Protestant Churches in Italy. The messages that we receive let us know the time that they are arriving. The amount of refugees could be 100, 150, or even 20. When we arrive at the dock, the 3 of us automatically go directly to the men, women, and children who have been picked up by the Coast Guard. They are standing in line, waiting to be checked out by the female doctors. The volunteers and NGO workers are also present, as are the police and the carabinieri. I have learned from my first experience how to welcome each refugee from a member of Mediterranean Hope. Hello, my friend. Welcome to Italy. My name is Olivier. Have something to eat. Let me put this on you to warm you up. After that first welcome,
We knew they would be taken to the welcoming center on the island called Hotspot, that is unfortunately oftentimes overcrowded. What happens to them when they leave Lampedusa? They are shipped off to Sicily to be processed by immigration. One survivor said, "I was able to stay with a family in Europe, where I studied, and received 2 degrees at a university in Italy. And like so many others like me, I found a new way to live, all because you welcomed us." So further on, Sister Inês will tell us about Gayak's vision incarnated in this project. In the song He Was a Man, our founder, Père Gayac, had a vision to proclaim. The Lord has come to give us life, and we are to do the same. We are to do the same. That last phrase I purposely repeated many times at the end of the song, because each one of us is given that mandate. That is God's dream for us, to have life to the fullest. To understand our influence here, allow me to briefly tell you first about the other 2 sisters I pray, live, and work with. Sister Auxilia, a Salesian sister of Don Bosco, is a woman of great energy. I call her a real daughter of Don Bosco, and is, as all 3 of us are, fully involved in the sacramental life of the parish. And then there is Sister Paula, a sister of charity of Saint Giovanna Antida Touré. She is a nurse by profession, and she is in charge of Caritas, that serves those most in need on this island. She is also a woman of many talents, strong, physically strong, quiet, and prayerful, who, like Sister Auxilia, has introduced me to many people on the island. When I came, I told them I have a lot to learn from them. What came to mind from that first experience, aside from being very moved by what I saw and heard, were the words from Matthew 25. Lord, when did we see you hungry, thirsty, and naked? We shared what we want our presence at the dock to reflect: gentleness, concern, human warmth, respect, and the dignity all those we encounter deserve. The migrants and their children, our brothers and sisters, and all those who work with us at the Molo, as well as the police and the Coast Guards who operate in that place. Today, Sister Paula shared with me that some of the arrivals, many women and children, danced and clapped as soon as they set foot on solid ground. Some even knelt and kissed the ground where the heart of God beats, at the dock in Lampedusa, for those who are considered to be the least, the last, and the littlest. The words on our cross, ut vitam habeant, that all may have life, reminds me every day that as daughters of Father Gayac, we are to do the same. We are to do the same. With each one of you in spirit today, and in the heart of Mary, in the Sacred Heart of Mary. Deo gratias. Ciao. Continuamos a nossa conversa e agora seguimos para Timor, Zumalai. Estamos com as irmãs Delva, Maria e Teresa, que nos falam de uma comunidade que deseja crescer na fé e que, com a presença das RSCM, encontrou um caminho de esperança. Bom dia da terra do sol nascente. Bem-vindos à terra do sol nascente. No caminho de Deus não há descanso. São palavras do nosso venerável fundador, Jean Gayac. É por isso que estamos aqui em Zumalai, Timor-Leste. A nossa presença aqui em Timor-Leste resulta de uma reflexão
de todas as irmãs da área de Portugal. Uma reflexão e uma decisão em ordem a uma presença nova num país e provavelmente num continente diferente onde a nossa presença ainda não estava. E, sobretudo, para resposta às necessidades de um povo carente e pobre. Portanto, como missão de estarmos junto dos mais pobres. E estamos aqui nesta pequena aldeia, chamemos assim, há 10 anos, com a missão de tornar Deus conhecido e amado para que todos tenham vida. E em qualquer situação, em qualquer serviço, nós procuramos promover a vida e a dignidade das pessoas junto deste povo que nos acolheu com todo o carinho e com toda a amizade. Eu sou a irmã Maria Lopes, estou aqui quase há 5 anos e a nossa presença aqui é marcada por uma grande simplicidade e proximidade com as pessoas e com o meio. A nossa ação aqui, temos o Espaço Contigo, com brincadeiras e jogos, ensinando um pouco da língua portuguesa. A nossa missão é uma presença solidária junto do povo de Zumalai. Fazemos também acompanhamento sistemático na escola paroquial, na escola da Diocese. E nesta escola, desde a primeira hora que lecionamos a língua portuguesa, do 6º ano até ao 9º ano. Grupos de crianças cuja aprendizagem do português lhes é fornecida desta forma sistemática. E é um processo lento, difícil, mas que vai dando os seus frutos à medida que vamos também avançando e à medida que vamos insistindo com as crianças e estabelecendo esta relação de proximidade, de afeto e de ajuda, de entreajuda. Também, num país que carece de quadros técnicos, a formação dos jovens é extremamente importante. Por isso, desencadeamos um processo de angariação de fundos, juntamente com o apoio das Irmãs do Sagrado Coração de Maria da área Portugal, a família alargada do Sagrado Coração de Maria e os nossos colaboradores, bolsas de estudo para estes jovens. E valorizamos, sobretudo, as meninas e as jovens, porque neste país elas são menos consideradas, quer aqui no local, quer noutras localidades onde elas estão a fazer os seus cursos. procuramos que a nossa vida seja interpeladora e seja testemunho comunitário. E aqui situa-se a pastoral vocacional. Em primeiro lugar, acolhemos aquelas jovens que manifestam o desejo de nos conhecerem mais de perto e de serem irmãs. E depois promovemos também encontros nas paróquias, em algumas paróquias e em algumas escolas. E vamos acompanhando estas jovens que se manifestam, vamos fazendo encontros com elas de formação e acolhimento, encontros vocacionais. Na continuidade do que foi dito em ordem à pastoral vocacional, neste momento acompanhamos 2 jovens e temos 2 jovens connosco que estão a iniciar a fase de aspirantado, em ordem a uma decisão de serem religiosas do Sagrado Coração de Maria.
Irmãs Teresa, Maria e Delva. Como veem a vossa presença em Zumalai, sendo uma expressão da vida de Gaiac, das necessidades a que ele deu resposta e das obras que fundou durante a sua vida? Passo a palavra. O padre Gaiac foi tocado pela realidade do seu tempo. E nós, em Timor, vamos dando resposta às realidades que nos vêm e aos pedidos que nos chegam, seja na pastoral, seja na área da saúde, com meninas aqui no espaço contigo, que nos reunimos às semanas, nas segundas, terças e quartas. E na quinta, computação, iniciação ao computador, digitando alguma oração, coisas pequenas. E com isso vamos tendo uma relação com eles. Então, a visão do Padre Gaiac continua presente aqui na nossa terra, aqui em Zumalai, através dos nossos gestos de simplicidade, do acolhimento, nos gestos de proximidade junto das pessoas mais frágeis, das crianças, das mulheres, também no respeito que vamos manifestando para com todos, velhos, novos, seja quem for, pessoas com deficiência, pessoas normais. Também, sobretudo, no afeto, na ternura, no amor e na dedicação gratuita que fazemos a todos pelo nosso acolhimento naquilo que somos. E também em gestos que ajudem as crianças, sobretudo, a uma mudança de atitudes e de comportamentos, nomeadamente na área da saúde, na área da educação e, sobretudo, também em relação às questões do ambiente. A visão do Padre Gaiac, portanto, está presente em tudo o que fazemos, porque em tudo o que fazemos nós procuramos promover a vida e a dignidade de todos, sobretudo dos mais frágeis e mais vulneráveis. A visão do Padre Gaiac está presente na medida em que estamos realmente ao serviço daqueles que mais precisam, dos mais desfavorecidos. E também esta visão do Padre Gaiac procurando promover a vida nova no país em que estamos. Começamos a ter um momento de pastoral vocacional, onde podemos dizer que surgem alguns pequenos frutos, na medida em que temos neste momento 2 jovens a fazer uma caminhada de formação aqui conosco na nossa comunidade. E ao voluntariado jovem que os portugueses estudantes das escolas vêm e criam relações e vêm através do Facebook, mantém essas relações de amizade com os timorenses, procuram ajudá-los nas bolsas de estudo também, que a família ampliada de Portugal faz esse intercâmbio, auxiliando nos estudos e no aprendizado, em especial das meninas. E temos 2 jovens universitárias que se beneficiam desse intercâmbio e 4 não universitárias que estão na escola básica aqui em Zumalai. Então, há toda uma relação e uma falta de fronteiras, não é? Como Gaiac, um homem sem fronteiras, há esse intercâmbio da província portuguesa, da área Portugal, com o Zumalai, no sentido de ajudar a terem mais vida, para que todos tenham vida. E é assim, desta forma, através dos nossos gestos simples, da nossa relação de proximidade com todos, do acolhimento que fazemos, da sensibilização para a vida e do respeito mútuo e da educação para os valores, que a nossa vida se vai tecendo por estas terras do sol nascente, onde o Padre Gaiac está também muito presente. Obrigado, irmãs Maria, Teresa e Delva.
Só assim para darmos um bocadinho de continuidade, muito interessante ouvir esse trabalho que é tão rico e que já dá muitos frutos. Mas perguntava-vos assim, qual é o desafio maior que encontraram e continuam a encontrar nesse trabalho com a comunidade local? Um grande desafio para mim é falar a língua deles, porque Timor tem mais ou menos 36 idiomas, 36 línguas diferentes, e tem também influências externas, seja da Indonésia, seja da Austrália, os jovens que vão trabalhar na Inglaterra. E o português, que é a língua do país, é pouco falado aqui. Então, para mim, esse é o grande desafio. Mas vamos rompendo essa barreira com a linguagem do amor, que eles entendem através do gesto, do sorriso, e vamos nos acolhendo uns aos outros. So now we are traveling to Zimbabwe and we will listen to Sister Beatriz Macaya, matron of the RSHM clinic in Chinhoai, a place of reception and medical care for the local community in the detection and prevention of chronic diseases, responding with great generosity and responsibility. Welcome to the RSHM Life Care Center Clinic. I am Sister Beatriz Magaya, RSHM. I am the matron of the clinic. This project was officially opened on the 1st of September 2022 in Rujeko, Chinhoai, Zimbabwe. The project was inspired by the health needs of the local people. These health needs were identified through visiting the sick in our parish and surrounding areas. The project is located in the Zambezi area. Our encounters with the sick helped us to recognize a long-time dream of a project that would contribute to the health of the community. This dream included improving access to both health education and health service delivery in Chinhoai, especially for persons with chronic diseases. The project was targeted to benefit people in Chikonohono and surrounding areas. There is a high need for this project as the country, province, and the local designated community face a critical health crisis. This health crisis has two aspects: early detection, prevention, and management of chronic diseases, access to maternal health close to home. Our vision of the clinic flowed from the spirit of our founder, who was very sensitive to the needs of the people in Béziers, his native city, which is in France. From an early age, he felt compassion for the sick and poor and responded with generosity. The project, as it stands, is supported by the RSHM Institute at large, enabling us to reach out to all despite their status. We welcome all patients in the RSHM spirit of bringing life to all. The RSHM sisters in Chinhoai and other staff members today gladly offer the following specific health services: health education, promotion, health maintenance and disease prevention, management of chronic diseases, child immunization programs, HIV testing and counseling services, antenatal services, labor and delivery, treatment of minor ailments for all ages, outreach to the old people's homes in Chinhoai. Motivation is that all may have life and have it to the fullest.
And we continue to dream that the clinic will continue to develop so as to improve the services that we are rendering now and also to sustain the clinic into the future. Thank you. Again, as Sister Beatrice cannot be with us due to difficulties in accessing the internet, she sent her communication in video. So let's watch. I see the RSHM Life Care Center Clinic as an expression of Father Gayak's vision, the needs he addressed and the work he founded during his lifetime. From an early age, our founder had a passion for the sick. He never got tired of reaching out to the sick and those in need. Father Gayak's sensitive spirit and compassionate heart was expressed in his gestures of generosity and sharing with the poor. Even as a seminarian, he gave time to visiting the sick and prisoners. As a young priest, Father Gayak asked to be a hospital chaplain despite his suitability for other passions. He chose to give life to the sick. Being chaplain opened a new chapter in his dedication to the sick. And today, in the RSHM Life Care Center, we express our founder's vision. This ministry of encountering the sick steers our zeal and courage to touch the lives of people and to express the life of our spirit in our institute. Gayak was tireless in helping the sick, even in the middle of epidemics. Our energies to assist the sick today is renewed as we reflect the life of our founder. Father Gayak remained focused despite challenges in his ministry. After overcoming initial problems, he even endured calamities against him. So on the 23rd of November 1834, the refuge named Bompaste was opened. We clearly see in that our founder continued to reflect on his vision, leading to action and following through for the people he served. And today at the RSHM Life Care Center and in Zambezi region, we feel compelled to do the same in the clinic. We are energized to know our clients. We see and review our clients. We do follow-ups, and we are diligent in encouraging our patients to keep appointments, and we follow up on missed appointments, caring for the life of the sick so that all may have life. Thank you. Chegamos ao Brasil para conversar com as irmãs Ana Helena Andrião e Judite Kalimann, que estão neste momento em Linhares, determinadas a fazer a diferença na ajuda a todos, em particular na ajuda às mulheres que perderam tudo, que perderam todas as suas referências após um desastre ecológico. Vamos assistir ao vídeo que nos enviaram. Eu sou irmã Ana Helena, estou aqui em Linhares. Eu sou irmã Judite Kalimann, estamos em Linhares e somos da Congregação do Sagrado Coração de Maria. Nós estamos aqui desde 2019, após aquele grande desastre que aconteceu em Mariana, onde a lama percorreu todo o Rio Doce, vindo desaguar aqui no Espírito Santo, pegando Baixo Guandu, Colatina, Linhares, e desagou na Foz, em Regência. Então, nosso olhar, nosso coração ficou voltado para os atingidos.
para as mulheres, especialmente sofridas, porque perderam todos os seus direitos. Não podiam mais pescar, não podiam mais ter o alimento para dar para os filhos. Entraram em depressão e doenças, e isso tocou muito o nosso coração. Também perderam toda a sua religiosidade, os grupos, suas culturas, sua forma de buscar seu lazer, os encontros. Então, diante de toda essa realidade, nós visitamos os vários territórios com esse intuito de sermos presença de esperança das irmãs do Sagrado Coração de Maria. Muito nos ajudou o MAB, que a gente se aliou ao MAB para poder ter conhecimento, conhecer um pouco da história de como eles chegaram aqui, né? E a gente se encontrou pela primeira vez em Regência. Foi muito bom esse encontro nosso lá em Regência com o MAB. E a partir daí, essa nossa parceria sempre foi crescendo mais. Então, nós nos sentimos MAB, voluntárias do MAB. Na nossa idade, mas nós somos voluntárias do MAB. Participamos de várias reuniões, das assessorias, de encontros, e isso fez a gente também mudar um pouco a nossa estrutura, a nossa forma de ser, para que de fato nós estivéssemos juntos com esse povo nas suas lutas, nos seus desejos e nessa luta realmente por dignidade e perceber o tanto que foi perdido e tanto que prejudicou a questão da ecologia, tanto a questão econômica quanto a questão ecológica. Foi o maior desastre ecológico dos nossos tempos. Então, falando do Ano Jangaiac, nosso fundador, então nós fiéis à herança que recebemos dele, que ele cuidava das pessoas empobrecidas, cuidava dos pobres, mulheres e crianças. Nós então, e ele tinha um olhar muito atento à fé e o zelo. E isso nos envolve, nos envolveu e nos faz caminhar com esperança e fé. Queremos ser mulheres de fé, de esperança, junto aos atingidos e atingidas da nossa região. Então, seguindo essa inspiração e esse legado do nosso fundador, nós também somos provocados pelo Papa Francisco, que diz que nós precisamos ser cidadãos e cidadãs da ecologia. E muito mais no MAB, com as mulheres, a gente tem um grupo das artilheiras, onde a gente borda a história e a vida, conta a história do sofrimento, da dor e faz o bordado. Isso vai aliviando a dor das pessoas que perderam tudo, que perderam o sonho, que perderam os seus grupos, que perderam a naturalidade da vida. E o Rio Doce, que era doce, hoje está morto. Então nós estamos aqui fiéis ao legado, como eu disse, do nosso fundador e da provocação do Papa Francisco. Cuidar da natureza, cuidar da terra. E o Papa Francisco diz: caminhem, não tenha medo, eu estou com vocês. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Bem, vamos embora, que será, não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Obrigada, então, irmãs. Como é que veem a vossa presença em Linhares, sendo uma expressão da visão do Padre Gaiac, das necessidades a que ele deu resposta e das obras que fundou durante a sua vida? Como ligar nossa vida ao Ano Jangaiac, que tem como lema um coração sem fronteiras? É simples, mas é desafiador. Gaiac nos convoca a ler os sinais dos tempos. Em nossos espaços de atuação, incentiva atitudes, pensamentos e ações que construam a paz. O seu zelo era verdadeiramente generoso. Nós conhecemos isso nos seus escritos, no seu trabalho e junto às irmãs. E o zelo, ele dizia que nunca poderia desanimar a gente. Então, o zelo é perseverante. E aqui estamos, desde 2019, nessa luta com os atingidos e atingidos pelo crime da Samarco em Mariana, Minas Gerais. E para sermos fiéis ao que o Padre Gaiac nos deixou como legado, a fé é muito prática. Não é uma fé lá nas nuvens, mas é uma fé no chão. Estar nesse chão, aqui em Linhares, para nós, é ser presença de Jangaiac, que via nos sinais dos tempos, nos sinais, e ele tentava responder os sinais dos tempos. E nós
nessa nossa caminhada, junto às atingidas e os atingidos, é o que nós fazemos. E como a Ana Helena disse do zelo, ele dizia que o zelo é a chama do amor. E se a gente vive esse amor dentro de nós, junto do nosso povo, junto das mulheres, das crianças, da juventude, nós somos presença e estamos no coração do mundo, como o Padre Gaiaque queria que estivéssemos. Então, nós estamos aprendendo a viver sem fronteiras. Sem fronteiras no nosso dia a dia, aprendendo com o povo, aprendendo a trabalhar com outros, com outras realidades. Esse povo que perdeu por causa desse desastre, a sua cultura, os seus encontros, a sua religiosidade, tiveram que sair das suas terras. Então, é uma forma da gente aprender, fazer o nosso desapego como estrutura de vida religiosa, estar inserida no meio desse tempo e desses desafios. Não tem sido fácil. Precisamos aprender até uma linguagem nova de pescadores, pescadoras, de pequenos produtores, e assim estamos ressignificando o nosso carisma. E as nossas parcerias. Padre Gaiaque teve parceiros e parceiras desde o início da sua caminhada. E nós trabalhamos em parcerias com o MAB, o MPA, o MSP, a Diocese de Colatina, que muito nos apoia. Então, isso nos fortalece na nossa missão e temos certeza que se Padre Gaiaque estivesse aqui, ele faria exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Então, é um trabalho que traz, assim, muitos desafios, por causa das distâncias, a nossa idade, mas nós estamos caminhando pé no chão, coração ardente, felizes por poder fazer a nossa parcela de vida na continuidade da missão do Padre Jean Gaiaque. E outra luta que nós temos é junto com os sem terra. Este ano nós estamos com muitos sonhos, com muitas esperanças, indo aos territórios, organizando os acampamentos, sobretudo a questão das mulheres, fazendo com que elas sejam fortalecidas nos seus direitos, pela água e pela terra, e cuidando do nosso planeta. E o cuidado do planeta, Padre Gaiaque tinha muito dentro dele esse cuidado com o planeta. Então, essa terra-mãe, que nós somos terra e vamos voltar a ser terra, ela precisa de cuidados. E nós temos feito isso através da distribuição de sementes, distribuição de mudas, partilha daquilo que nós temos, e eles partilham conosco. Então, isso traz nos fortalece na nossa missão, e nós dizemos para eles, quando eles estão desanimados, não desanimem, vamos em frente, nós precisamos. Então, a gente não faz muito, mas somos sinais de esperança e de vida para esse povo. Junto às mulheres dos acampamentos, elas vêm aqui, trazem para essa semana mesmo, trouxeram coisas para nós, levam coisas que nós recebemos dos nossos parceiros, que trazem as coisas aqui e nós partilhamos com ele. É o que o Padre Gaiaque fazia, partilhava com aqueles que menos têm. E nós temos dentro de nós isso. E a terra agradece, porque nós estamos no mês da criação. Então, isso tudo faz parte da vida e da esperança e da vida de Jean Gaiaque no meio de nós. Uma expressão de Gaiaque contínua num estudo que eu fiz, Redenção e Direitos Humanos, como que eu percebia que ele tinha essa preocupação com a redenção. E isso que a irmã Judite está acabando de falar, é redenção nossa, as pessoas que convivem conosco e também com a Mãe Natureza. Obrigada, tão interessante, a partilha tão rica. E enquanto falavam, foram dizendo tantas coisas que podíamos explorar, mas eu vou escolher uma, porque no vídeo também
falaram da questão da parceria e agora voltaram a referir como isso as aproxima do que Gaiac também fez, que nunca esteve sozinho, sempre procurou quem o poderia ajudar. E já ouvimos outras irmãs que já fizeram sua partilha, a irmã Inês Gisarelli já falou, Timor também já ouvimos. Quão importante é isso? Quão significativo são essas parcerias no vosso trabalho? Era o que eu gostaria que dissessem. E nós temos aprendido muito. Acabamos de falar aí nessa questão da partilha das coisas que nós temos, né, de alimentos, de plantas, mas trabalhar com outros, eu acho que foi um reaprender a nossa espiritualidade, a nossa teologia, o nosso ser religioso, porque nós temos parcerias com o grupo do MAB, que é um grupo internacional, o Movimento dos Atingidos pelas Barragens. Nós temos parcerias com outras, com o Movimento do Sem Terra. Nós temos com a Diocese, que setores da igreja têm nos dado muito apoio. E com isso nós estamos reaprendendo e crescemos também na nossa forma de ser hoje, religiosas do Sagrado Coração de Maria, no coração do mundo. E Padre Gaiac dizia que onde a vida está ameaçada, é aí o nosso lugar. Então, nós temos certeza que o nosso lugar está aqui, nesse chão. Muito obrigada, foi muito interessante. Obrigada, irmãs. So, now we end this tour of the world in the most universal place of all, the UN, where nations come together and the RSHM have a voice in the defense of the poorest, working in a global perspective, again, in partnership with other organizations. So let us listen to Sister Veronica Brand, representative of the NGO RSHM, which sits on the UN. Let's watch her video presenting her work. Our RSHM ministry at the UN is a response to the signs of our times and our growing understanding of what it means to live our mission as a call to justice in a globalized world. The UN is the only forum where 193 member states come together to dialogue, to hammer out solutions to global crises. It is a privileged place for us to listen to the heartbeat of Christ in the world of today, in the global agenda, the cry of the earth, the cry of the poor, enabling us to work together with others to foster mutual understanding and address the problems of our times. Since 2006, 3 words have helped to express goals of our NGO ministry at the UN. We are called to be global citizens, to see the world from a global perspective, as people called to move beyond boundaries. Through our presence at the UN, we have a privileged opportunity to educate ourselves and others in this global consciousness, using our monthly bulletin, News from the UN, and other fora. Attending UN sessions, we are reminded daily of our global interdependence in the face of planetary crises. Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals provide a universally agreed global roadmap to protect life in our common home, promoting greater solidarity and a more just and inclusive world. Our NGO ministry at the UN helps us to take effective action through our JPIC NGO network. Participation. Our NGO ministry offers a unique opportunity to participate in a global space. We work with 21 other religious NGOs and coalitions through the Justice Coalition of Religious, JCOR. We also participate in interfaith groups, working group on the climate, and join prayer
actions, signing on to written statements and recommendations with a focus on women and children. The joint voice of faith-based NGOs at the UN is respected as being a sort of moral compass for the UN. The visits and participation of our sisters, collaborators, students, and teachers from our network of schools in conferences and commissions over the years has been very valuable. Advocacy. September marks 10 years since our RSH NGO received accreditation from the Economic and Social Council, enabling us to have an active voice at the UN and strengthening our advocacy geared to changing unjust structures, something we're called to by our chapter of 2013. It's not easy, and the Justice Coalition of Engagement has helped us with training and capacity building, both here and in some of our presences around the world. Whether by sharing testimonies, preparing side events during commission sessions, contributing information, meeting with member states to propose policy recommendations, or contributing to shadow reports, our focus is women and children and our mission that all may have life. Hi, Sister Veronica. So, question of today. How do you see the presence of the Institute at the UN as an expression of Father Gayak's vision, the needs he responded to, and the works he founded during his lifetime? Thank you for the question, Daniela. I believe that, Father Gayak had a global and inclusive vision. And, when he recognized a new need, he did everything possible to address it. And I think maybe our presence at the UN is a new need in these recent years. We were founded, for all the works of zeal. And this led to him reaching out far beyond the narrow confines of Béziers, seeking to respond to the needs of his time, welcoming women from different countries, backgrounds, who came to support his works, to be part of the Institute. His global vision quickly led to our being international and established in 5 countries by the time of his death, and all this before there was another house in France. And I really believe that this global vision that you have talked about in your sharing really is at the JPIC heart of our ministry at the UN today. And the UN is the only true global forum that we have. And although our world is so different from that of 19th century France, many of the social problems are really similar. Poverty, child labor, exclusion, destruction of the earth, young women being trafficked into prostitution, lack of education and health for girls. In responding to the social needs of his time, he not only set up works to provide services, but he tried to change the unjust structures that kept people in poverty. I think of the letters that he wrote to civic officials. I think of his advocacy on behalf of the young women in the Hotel Dieu, the refuge, the night schools that were set up. All of these are testimony to the ways in which he strove to change the structures that kept people marginalized. I believe that our work to address many of these same social problems today through our advocacy at the UN is an expression of the faith vision of Father Gayak. And how can we do it? Only by networking and collaborating with others.
another characteristic of Father Gayak's way of working. You know, as we try to advocate for policies that address these problems and the unjust structures of our times that lead to growing inequality that we've heard about just now in some of what you've shared, and the vulnerability of people. These ministries that you've talked about, that you've shared at the local level, problems of vulnerable children, people excluded from healthcare, migrants and displaced people impacted by the environmental destruction and corporate greed. These are the groups for whom we advocate at the UN, and we work with our partners and others in JCOR, Justice, Coalition of Religious, and other groups to call for policies that provide education and health for all, that defend the human rights of people on the move, that address gender inequality and the toxic effects of extractive industries that put profit before people and destroy the integrity of creation. You know, in 2005, Sister Marjorie Keenan wrote a simple pamphlet on the social heritage of Father Gayak, and she reminds us all that he called us to be willing to do all for all, moved at times by that divine folly, which led him beyond logical responses, especially when human and financial resources were lacking. And I believe that this faith, zeal, which stirs us to work with others at the global level as well as the local level, is so that all may have life. Thank you. Thank you, Sister Veronica. I would like just to ask you that, as we've heard and we know that Father Gayak believed education was the key to some of the most defying problems of the world. So, in recognizing the many challenges of today's world, well expressed in the Sustainable Development Goals, what, in your view, is the role of education as a contribution to change? How important it is? I believe that education is very important and is vital, but it needs to be a global education. The Secretary General, Antonio Guterres, has said many times the need for a transformative education. And I believe that we have to look at it, not just learning traditional material, but being open to the global reality of our time. And I think as RSHM, we bring a great heritage of education in many settings, not just in schools, but there in Linares, in Timor-Leste, in the clinic in Chinoy, and here where nations come together and people try to dialogue and work out solutions. So I believe it's very important, but in a truly global, transformative way of providing education. Faithful to that global heart, Gayak at the core of our ministry, of our world. Obrigada, Irmã Verónica. Então, depois de escutarmos todas estas partilhas tão ricas, que deixam bem claro o tema que foi proposto como sendo muito significativo, agora gostava de lançar o desafio do que é que as irmãs gostariam de perguntar ou dizer umas às outras. Continuemos nesta caminhada do Padre Jean Gayak, um homem sem fronteiras,
Penso que o nosso mundo precisa de que globalizemos o amor. E é esse amor, e para que todos tenham vida, que nós somos também hoje Mulheres Sem Fronteiras. Eu queria perguntar, nós queremos perguntar, eu fiquei feliz quando apareceu o nome da Inês Gisarelli. Eu queria muito ver a irmã Inês Gisarelli, porque a gente tem uma caminhada junta, assim, e a gente não tem notícias da missão dela lá em Lampedusa. Então, nós queríamos muito saber algumas coisas, conhecer algumas coisas da missão da Inês lá em Lampedusa. E saudade dela. Penso que nesse tempo seria muito enriquecedor o testemunho e a vida delas, ouvindo também as nossas irmãs lá de Timor-Leste, nos aquece o coração. Então, a gente quer dizer o seguinte, que a gente continue sendo esse sinal de esperança, ouvindo a nossa profeta Verônica, que sempre nos anima, reanima e nos faz sermos irmãs, mas também missionárias, e o grito, muitas vezes, no deserto. Ainda uma palavrinha, quando a gente falou lá no início, falando que a gente não está ligado à estrutura de uma paróquia. Nós estamos ligadas à igreja como um todo. Então, a igreja em saída, como o Papa Francisco nos ensina. Então, se a gente fica presa na paróquia, a gente não tem essa visão da igreja em saída, ter esse olhar mais longe, esse olhar que Jesus Cristo tinha quando olhava a mulher lá atrás e disse: alguém me tocou. Então, nós precisamos, nós fazemos esse caminho como igreja, pertencendo a uma diocese, pertencemos a uma comunidade, mas somos uma igreja em saída. E o Papa Francisco fala: não tenham medo, vão, caminhem. É isso que a gente tem feito. Quero lembrar também duas ações que são contínuas nos nossos territórios, com crianças e mulheres. Com as crianças, nós chamamos a Ciranda das Crianças. Elas estão reaprendendo e vendo o que aconteceu com a nossa natureza, com os nossos rios, a mortandade dos peixes. E com as mulheres, nós bordamos a luta e a dor. São as arpileiras, que contam a história, que vão bordando e vão recriando para todos os grupos. São grupos diferentes, em cada território tem um grupo das arpileiras, como uma forma também da cura. Contar a história, fazer a memória e bordar traz para as nossas mulheres uma libertação e um empoderamento, e também estar juntas as fortalece na luta. Também estamos aprendendo a trabalhar desta forma. Irmã Verónica? It's been lovely hearing your reflections now. And one thing that comes to me is that we need this global perspective. You know, the problems of our time are so big that no one nation, no one area in our institute can solve. We need one another in mission across boundaries, just as the United Nations struggles to unite people of the world to address the global problems of our time. And it seems that this is something that our charism can really help to strengthen our intent and our putting that into practice. So I'm grateful for this panel. I think we should keep more things like this going forward. Thank you. Sim, terminamos e de facto muito interessante, reforço as palavras agora da irmã Verónica, esta perspectiva tão global que o Instituto tem na diversidade de dons e no chegar com a visão de Gaiaca a tantos pontos do mundo e encontrando aí o seu espaço de construção, e quão importante é dar a conhecer
o que se passa e estas ligações. Então terminamos o nosso tempo de conversa. Agradecemos muito a todas as irmãs que participaram, que contribuíram para o enriquecer através das suas partilhas, presencialmente ou através dos vídeos, mostrando que, de facto, a visão e a missão de Gaia continuam a ser uma resposta aos desafios de hoje. Uma voz muito importante e necessária para que todos tenham vida. Obrigada a todas. Contem com a nossa oração nesta missão com que cada um e cada uma se compromete, pois sabemos que no caminho de Deus não há descanso. Um bom dia para todas e muito obrigada.